Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast of Jesus. Existe algo de Jesus para você hoje. E eu tenho o prazer de convidar uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas o Senhor me revelou o coração. A palavra de Deus fala que nós conhecemos um ao outro pelo Espírito, e o Espírito revela. Então, hoje está aqui comigo, pode abrir nessa câmera aqui, Jadeir Monteiro. Cara, obrigado, de verdade. Eu te agradeço pelo convite. De verdade, eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito testificante na vida das pessoas que vão ouvir, dos meus seguidores, da sua audiência também que vai acompanhar. E fala um pouquinho rapidinho quem é o Jadeir. Cara, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, como Honra. a gente já falou aqui nos bastidores, né? Eu sou um cara que... É o meu primeiro podcast, né? Eu sou o cara ali digamos assim, do chão de fábrica, eu sou o cara que trabalho nos meus negócios no comercial ali, ajudando os meus sócios nos processos. Eu não sou muito do digital, né? Meu Instagram, ele é hoje para amigos, para família, para as pessoas que ainda eu tenho uma boa relação de muitos anos, né? Eu sou de Minas Gerais, estou aqui no Espírito Santo há 8 anos. Mineiro, gosta do pão de Eu queijo. sou apaixonado no pão de queijo, né? Não mais do que com Jesus, mas gosto mais do pão de queijo. Pão de queijo, E, cafezinho. exato, tá aqui, né? Cafezinho tá aqui. Propaganda. Exato. E, cara, o seu convite para mim foi uma honra, porque falar de Jesus é algo que faz queimar o coração, irmão. Poxa, isso é massa. Porque você testificar aquilo que Jesus fez na sua vida é algo gratificante, é você recordar, né? É você trazer à memória as Sim. coisas que o Senhor fez na nossa vida, né, mano? Então eu aceitei o convite prontamente, é um prazer estar aqui. Como eu te disse, eu tenho a satisfação enorme de estar cercado por pessoas que são mais apaixonadas por Jesus do que eu. E é interessante ver um cara da geração, né, posterior à minha, né? Você Sim. acho que mais de 10 anos mais jovem do que eu. E ver todo o trabalho que você faz, ver o pai que você é, o marido que você é, cara, o discípulo de Jesus que você é, cara. É um prazer pra mim estar aqui, cara. Que Deus continue te que usando, te honra. abençoando. Obrigado E pelas parabéns, meu irmão. palavras. Parabéns. Eu fico feliz, Jadeir, porque assim, é muito legal quando a gente se conecta com pessoas, igual você falou, que acreditam na mesma visão que a gente, ou parecida em muitas coisas. E o fato de eu te conhecer ali na academia e que me despertou foi, tipo assim, o assunto que a gente até estava conversando aqui um pouco tempo sobre exatamente. De todo mundo estar ali focado naquilo que é seu, no seu tempo, na sua correria. E eu acho que eu fui revezar um exercício com você e prontamente você falou, não, cara, pode fazer aí tal, isso, aquilo. E já é estranho alguém, tipo assim, pensar no próximo, Sim. né? Numa academia, Numa na academia, Bodytech, no shopping, pô, todo mundo capixaba é complicado. capixaba. Eu falei, peraí, poxa, esse cara já é diferente, ele me colocou na frente dele. E isso chamou minha atenção, porque o Evangelho de Cristo é exatamente isso: é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. E, cara, foi muito legal isso, por quê? Porque daquilo ali eu já tive uma característica de Cristo em você. E o podcast Off Jesus, de fato, é algo de Jesus. Essa ideia de trazer pessoas aqui para essa mesa que carregam algo. E eu não precisei perguntar qual era a sua igreja, eu não precisei perguntar a sua religião. Ao mesmo tempo eu já vi, poxa, esse cara se parece com Jesus. E depois só confirmei isso Amém. na nosso dia a dia, chegando ali, cumprimentando, Sim. atrapalhando o treino um do outro. Sim. Porque a gente sempre tem ali 1 minuto e meio de Descanso, então vai pra 5, vai né? pra 5. Eu até falo com outro amigo meu lá da academia, cara, como que é difícil ser cristão na academia. Pra mim não é difícil referente às tentações em si, mas Sim. porque dá vontade o tempo todo de conversar com as pessoas que estão ali, porque a gente é gente, né, cara? E o evangelho é gente falando com gente o tempo todo. Então eu falei assim, pô, esse 1 minuto e meio tá me matando, cara. Mas enfim, Jadei, eu queria primeiramente te perguntar, cara, como que foi a sua história com Jesus, cara? Você nasceu numa igreja cristã, num ambiente familiar, você veio de outro lugar, até que ano? Me conta um pouquinho a sua base, assim. Então, Jonatas, eu sou mineiro, numa cidade do interior de Minas chamada Ubá, e eu nasci num lar católico nominal, Uhum. né? Era um lar católico onde tinha a igreja
esporadicamente, Normalmente domingo, aquela ceia, né? De mas domingo. nem todo É, domingo, assim, sim. era raramente. Era uma questão ritualística mesmo, Uhum. sabe? A minha mãe, ela foi a base da nossa casa, né? Tudo que eu sou hoje, depois de Jesus, eu devo à minha mãe. E também a minha esposa, Elas são demais, né? e também a minha Essas esposa mulheres. que fez uma diferença muito grande na minha vida, assim. Então eu devo muito a elas. Mas a base da minha formação de caráter eu devo muito à minha mãe, porque ela foi o esteio da nossa casa. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Eu tenho 37 anos, meu irmão do meio tem 36, o meu irmão caçula tem 28 anos. É, E nós crescemos num lar católico não praticante, né, nominal. Uhum. O meu pai, ele teve muito problema com álcool, com prostituição, adultério. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos de idade. Meu irmão 17, meu irmão caçula É 9. um baque, né? Cara, mas a gente, depois quando a gente amadurece, a gente vai entendendo que as pessoas elas entregam pra gente aquilo que elas receberam. Sim. E o meu pai foi criado numa família de 12 irmãos, 11 homens e uma mulher. O pai dele era um coronel, um fazendeiro da época, que colocava todos os filhos para trabalhar desde muito cedo na produção de arroz. Eu não sei se você sabe como que funciona a plantação de arroz. Ela De é, arroz não, meu pai trabalha um pouco café e banana, mas o negócio. o arroz ele é plantado num vale bem Uhum. baixo, onde ele é alagado propositalmente, né? Então Sim. são eiras de terra que fazem como se fosse um pequeno lago rasinho, Uhum. mas Tipo uma uma enchentezinha, enchentezinha né? e a planta do arroz é plantada ali dentro. Hum. Então meu pai, com 7, 8 anos de idade, ele vivia com barro até a canela atolado e era tratado como mão de obra só, assim. Meu avô nunca teve carinho por eles. Então, assim, eu entendo que o meu pai, quem ele é hoje, ele não é mais aquela pessoa que falhou com a minha mãe, que não foi um bom marido Sim, para minha mãe, que não foi uma referência de pai para mim, mas eu sim, consegui tratar isso em Jesus, sim, né? Porque da mesma forma que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de conhecer Jesus, o meu pai sim, também não é a mesma pessoa que hoje ele é, que ele foi lá sim, atrás. Então eu cresci nesse lar, um lar disfuncional, cara, e que minha mãe foi o esteio da casa. Minha mãe ensinou a gente aos princípios de caráter, mesmo não sendo uma praticante do sim. cristianismo, Aham. mesmo não tendo um acesso ao conhecimento que hoje nós temos, né, cara? Sim. O advento Uhum. da internet ele foi uma bênção para nossa geração, Sim. porque nós tivemos acesso a muita coisa boa que antes era muito restrito. Né? Uhum. O meu pai, por exemplo, e a minha mãe, eles estudaram até a terceira série, né? Uhum. O Ou meu, trabalhava ou ou estudava. estudava, a terceira série, assim, acho que nem a terceira, meu pai foi até a quinta e minha mãe até a oitava, né? Que é, eu acho que ensino Uhum. fundamental e ensino médio hoje, né? Mais Sim. ou menos isso. Então, o acesso à educação e informação na nossa região, que era uma região rural, era muito restrito. Então, a minha mãe ela teve mais esses princípios já de berço que meu pai não teve. Isso levou o casamento deles à falência, mas a minha mãe ensinou muita coisa pra gente. E na minha casa, minha mãe foi a primeira a se converter. Né? Uhum. Depois da separação, depois de um tempo, Sim. minha mãe conheceu Jesus, se batizou. Aí, né, foi pra igreja cristã, Crist- evangélica, né, no caso. Assembleia de Aham. Deus. Foi, Assembleia, foi pra Ableia, Bleia, foi virou pra irmã do Bleia. coque. Virou a irmã do coque. Cabelão no começo, mas Massa. uma bênção, cara. E eu era aquele cara que achava o crente hipócrita. Aham. Porque como eu cresci num ambiente muito duro, né? Meu Uhum. pai nunca foi um cara, lá naquela época, né? Sim, Hoje sim. ele é. Uma Mas nova. Duas duas versões, né? versões. Aham. Como meu pai não aprendeu com amor, ele também não ensinou com amor, Uhum. né? Eu com 12 anos de idade, eu já capinava quintal, eu ajudava a fazer cerca, eu batia pasto. Com 14 anos, meu pai era mestre de obras, então ele levava eu e meu irmão para obra, para a gente ser servente do servente dele. Então, Uhum. com 15 anos, minha mão era muito calejada, assim. Sim. E isso foi algo bom que meu pai me ensinou, mesmo sem saber que Aham. estava me entregando algo de muito valioso, porque ele me ensinou a trabalhar muito cedo e me ensinou o poder da responsabilidade muito Sim, cedo, né? sim. Isso me ajudou a crescer também lá na Você foi frente. obrigado, entre aspas, né, a assumir essas responsabilidades Muito cedo. muito Eu queria cedo. estar jogando bola, eu queria estar Sei, jogando sei. videogame, soltando pipa, cara, mas Aham. não era uma opção, entendeu? E aí, como que foi, então, conhecer Jesus, não só como uma religião mesmo, mas como pessoa mesmo? Aí, de... Cara, eu me mudei para Vitória em 2017.
cheguei aqui em 2017, eu montei um negócio aqui em 2016, me formei em Direito, trabalhei um tempo na área de consultoria, na parte de licitação e convênios, depois eu acabei migrando para uma área de empreendedorismo e fui para o mercado financeiro, que é onde hoje eu tenho os meus negócios, né, que são o meu core business. E em 2017, quando eu me mudo para cá, eu venho para uma situação financeira que eu ainda não tinha acessado, né? Os negócios aqui, a gente está falando de uma cidade de 100 mil habitantes lá no interior, para uma capital que tem uma das maiores economias do país, né? Um dos maiores, segundo maior renda per capita do Brasil é Vitória, né? A gente só perde para Brasília, mas Brasília... Pô, é gigantesco, né? E é tudo concurso público, né, cara? Sim. Só salários gigantescos. Então a renda per capita, obviamente, lá vai ser maior. Mas eu acessei negócios aqui que antes não eram uma realidade para mim. Então aqui eu acabei vivendo uma adolescência tardia, né? Com coisas que o dinheiro podia me proporcionar e que uma cidade como Vitória poderia me proporcionar. Sim. Acabei vivendo uma adolescência tardia aqui, mas já frequentava ali, eu já tinha sido plantado, já tinha recebido a sementinha do evangelho. Então eu era um frequentador de culto, eu ia às terças-feiras no culto da IEBV, Igreja Evangélica Batista de Vitória, que era todas as terças, e toda terça-feira eu ia. E aí o meu pastor, cara, ele até fez uma brincadeira de púlpito comigo esses dias, antes do carnaval agora, e ele falando a respeito disso, né? Olha, se você é crente, você tem que entender que o carnaval não é para você, que o carnaval não é para os seus filhos. O que está travestido ali é algo muito maior do que uma simples festa. A gente sabe que é espiritual. Sim. E ele falando, e aí ele falou, cara, não sei se não acreditam, que teve um abençoado uma vez que me disse que veio em todos os cultos do ano, mas que só ia faltar aquela terça-feira do carnaval porque ele estava indo para Sapucaí, no Rio de Janeiro. Era você. E era eu, cara. Mas eu não tinha ideia do que era o evangelho, né? Sim. Mas todo mundo tem essa fase também, assim, de ilusão mesmo. Depois deixa você contar aí, a gente vai entrar nesse assunto aí. Mas então, você faltou terça-feira. Faltou terça-feira para ir pro carnaval, cara, no Rio de Janeiro. E aí ele até brincou de púlpito, falou, só faltou abençoado me pedir para orar. E aí hoje ele é uma benção, ele até falou, hoje ele é uma benção na igreja obreira, do Ministério de Louvor. E aí ele falou, tem o quê? Tem 6 anos isso? Eu falei, não, Deus, tem 7. Aí eu mesmo já me entreguei, entendeu? Tem 7, eu já me entreguei. E meu pastor é uma benção, um cara muito sério, é o cara que é fiel à doutrina verdadeira do evangelho. Sim. Nossa igreja é uma igreja muito fiel à palavra, não é uma igreja que prega para engajamento, é uma igreja que prega a verdade. Eu tenho só bons feedbacks dessa igreja. Porque, cara, o evangelho sem pecado, ele não transforma. Jonas. Se eu tivesse tido um encontro com Jesus, para Jesus afagar os meus anseios, eu não teria me transformado. Sim. Eu só me transformei porque eu fui confrontado pelo evangelho. Sim. O evangelho não é algo de conforto. O evangelho é sacrifício. Tempo todo. E eu precisei me sacrificar, e quando eu me sacrifiquei as coisas que eu achava que eram normais e que aos olhos da sociedade tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado, mas que Deus abomina, que a gente vai descobrir isso com a maturidade, né? Conhecimento. Exato. Né? E o que me fez descobrir, cara, você me perguntou como que eu conheci Jesus. Eu frequentava essa igreja, que hoje eu sou membro dela, e um amigo, que foi quem me evangelizou, me viu na igreja com uma pessoa que foi comigo no culto, ele conhecia a pessoa e ele falou, olha, me manda o contato desse rapaz, porque eu vejo ele toda terça-feira na igreja e ele entra e vai embora e não se relaciona com ninguém, porque tem esse problema da igreja grande, né? Sim. Muitas das vezes... é meio restrita. A gente melhorou muito isso lá na igreja, né? Mas naquela época eu ainda era um frequentador, então eu não conhecia ninguém, e ele foi incomodado por Jesus, foi usado por Jesus para me resgatar. E ele me convidou para um churrasco na casa dele. Eu falei, churrasco, né, cara? 0800 na faixa, poxa. Tô dentro. Né? Lanin Vieira, obrigado, meu irmão, obrigado, amo a sua vida, amo a sua família, obrigado por tudo. Legal. Estratégico. E aí, quando eu cheguei lá, era um pequeno grupo. Ele tinha um churrasco, de fato, mas era um grupo de estudo, né, de homens. E aí eu fui, achei muito legal a dinâmica, porque no culto você vai ouvir uma pregação e muitas das vezes você está muito convicto das suas verdades. E o pastor, ele vai te confrontar, ele vai falar coisas ali que vai confrontar as suas verdades, e você pode achar que isso não é para você. Eu já saí do culto falando, isso hoje não foi para mim.
Eu estava completamente enganado. Aquilo era para mim. Sim. Mas não era pro momento que o meu coração estava vivendo, porque eu achava que as minhas verdades eram absolutas. E aí eu gostei da dinâmica do grupo, porque era uma dinâmica entre homens, a maioria já maduros na fé, e que você podia questionar as coisas que num culto você não teria espaço para o debate. Porque o culto não é pra gente, o culto é para Deus, né, irmão? Sim, sim, a oferta ao Senhor. Exatamente. Então, eu tive essa oportunidade e eu comecei a me engajar nesse grupo, gostei da dinâmica, e ali começou a minha conversão. Até que um dia eu estava num desses grupos, e aí um senhor já bem maduro na fé, cresceu num lar cristão, a gente falando sobre Jesus, e eu sempre muito eloquente, sempre gostei de falar, sempre tive... Você é um cara comunicativo. Sou muito comunicativo, e aí a gente falando sobre Jesus, eu acreditava, né, Jesus é amor, Jesus ama todo mundo, e para mim era essa questão. A tese do... A tese do amor incondicional. Do amor. Exato. Sempre. Que é uma realidade, é uma né? realidade, só que ela é incompleta. Só que incompleta. Existem coisas na página 2, 3 e 4. Exato. Né? E aí ele virou pra mim e falou, Gidei, mas você acredita em Deus? Chama Fabrício. Eu lembro Fabrício. Eu acredito, obviamente eu acredito em Deus. Eu tô aqui porque eu acredito em Deus. E aí ele virou pra mim, Jonas, e falou assim, mas quem é o Deus que você acredita? Nossa, aí gerou crise. Aí eu... Opa! Ele não parou por aí, não. Porque se é você quem decide o que é certo ou errado pra sua vida, o seu Deus é você mesmo. Nossa. Rapaz, ali ele me bateu de mão aberta, cara. Uhum. E aí a hora que ele me perguntou quem era o Deus que eu acreditava, eu vi que eu não conhecia o Deus que eu falava que eu acreditava. Eu conhecia um Deus que eu tinha criado pra mim. Sim. Eu conhecia... Ao seu bel prazer. Eu conhecia um Deus que eu achava... Falava assim, não, isso aqui Deus não se importa. Isso aqui tá tudo bem, não tem problema. Deus não vai se importar com isso. Eu tinha construído um Deus pra mim que me permitia fazer as coisas que eu achava que eram legalistas pra mim e que eu tinha construído pelas referências sociais que eu tinha vivido até aquele momento. Sim, sim. E aí eu tinha duas decisões a tomar. Eu sempre fui muito verdadeiro em tudo que eu fiz, cara. Assim, eu sou um cara que... Eu sou muito transparente. Se eu estiver insatisfeito com alguma coisa, eu não consigo disfarçar. Você vai ver na minha feição. Estampado. E eu sempre fui muito verdadeiro, mesmo fazendo coisas que hoje eu me arrependo de ter feito lá atrás, eu sempre fiz com muita verdade, com muito coração naquilo. Então eu nunca fui hipócrita. Uma coisa que eu nunca fui é hipócrita. Então eu estava na frente de um dilema. Ou eu entendia que eu não conhecia a Deus, continuava vivendo a vida que eu levava e me tornava um hipócrita porque eu sabia que ali o Deus que eu acreditava não era o Deus verdadeiro. Ou eu abria mão das coisas que Deus não queria que eu vivesse para conhecer o Deus verdadeiro. E eu tomei a decisão, irmão, que eu tinha que tomar, de entregar minha vida para Jesus. E para o Jesus real. Jesus real. Cara, isso é tão forte, Jadei, porque assim, há 2 anos atrás, foi a época que eu comecei a produzir muito conteúdo para a internet no âmbito cristão. E aí o que acontece? Tem uma galera que fala bem assim, pô, você é um evangelista, dá pra ver, um missionário. Tipo assim, eu tenho um encargo de apresentar Jesus para as pessoas, dentro de Efésios 4:11, quando a gente vai ver a função de cada vocacionado por Deus, a principal de evangelista é apresentar, é anunciar. Sim. Só que a realidade do evangelho, de fato de Cristo, quando veio na minha vida, eu tive que ser muito honesto. Em que ponto? O Evangelho de Jesus, ele é uma mensagem. E muitos, até mesmo, vou botar assim, evangelistas, quando vão anunciar Jesus, eles anunciam uma parte de Jesus. A gente tem visto muito isso hoje. Muito. E de fato, dessa forma, você não tem, vamos dizer assim, você não vai ter atritos, você não vai ter problemas, você vai ser aceito. O evangelho positivista, né? Positivista, coach, e vamos embora. Tem muitos. Só que acontece, cara, e até produzindo esses conteúdos, ao mesmo tempo que eu viralizei na rede social, eu também tive muito hater. Claro. E tá tudo certo. Claro. Porque isso é o
É normal. Você É quer o custo de crescer, você se posicionar. você crescer. E essa semana passada eu tive um debate um debate assim, muito saudável com um cara que se diz homossexual, aonde ele veio e ele me conhece, ele me acompanha e tipo assim, eu venho falando de diversos conteúdos, mas eu fiz um vídeo falando sobre a prática homossexual. Sim. E eu mostrei assim, à luz da Bíblia, cara, vamos lá. O que Deus fala sobre isso? Não é o que você pensa, não é o que a sua comunidade quer ouvir. Vamos lá, o que Deus fala sobre isso? E eu peguei diversos textos, Levítico 28, por exemplo, quando Deus fala, não se deitarás com outro homem, pois isso é abominação aos meus olhos. E eu fui muito transparente, assim como a mentira, porque eles tentam, às vezes, argumentar com outro problema. Não, Sim. mas não existe um monte de mentiroso, mas isso também é É problema. problema. É Mas pecado, do mesmo jeito. só que Deus está levantando, eu acredito nisso, muito nisso, que Deus está levantando agora uma safra de homens e mulheres de Deus que, de fato, assim, são fiéis à mensagem independente dela ser aceita ou Ou não. não, exato. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Um cara que eu gosto muito, eu gosto da vida dele, o David Leonardo. É um evangelista e tudo mais, beleza. Só que existe um perigo quando a gente só traz a parte bela. E aí também eu quero tratar com você sobre essa parte do empreendedorismo também. Quero que você fale um pouco sobre isso, sobre esse belo. E de um outro lado, eu consigo ver, por exemplo, no ano de, acho que se não me engano, 2010 ou 2008, Billy Graham pregando no Maracanã, com o Maracanã lotado, mas falando sobre pecado. Exato. Então você pode arrastar uma multidão simplesmente pela sua mensagem incompleta, que uma hora ou outra não vai ser suficiente, porque vai ser confrontado, Vai, com certeza. mas você também pode levar uma geração, uma multidão, igual o Billy Graham levava, sendo fiel àquilo que Deus falava. Por exemplo, vou pegar a Bíblia agora, João Batista. A palavra fala que uma multidão ia até o deserto para ouvir uma mensagem doce? Não. Para ouvir uma mensagem de arrependimento, cara. Raça de víboras. É Até isso. quando vocês vão fugir da ira vindoura? Tipo assim, se você for fiel à palavra de Deus, não sendo hipócrita, porque a gente também é falho, mas existe uma coisa. Eu ser fiel é uma coisa e o princípio é esse aqui. Por mais que eu não consiga ser fiel, o princípio continua sendo fiel. Exato. Eu não prego, exemplo, na nossa área a gente até conversou um pouco sobre isso. Todo homem que é hétero, independente, seja o pastor, líder, missionário, ele vai sofrer com tentações, seja casado. Isso é uma questão fisiológica, cara. Fisiológica. É fisiológica. Você pega a mulher, ela tem ali, em níveis normais, 100, cento e pouco de testosterona na composição hormonal dela. Cara, se ela for para 180, para 200, meu amigo, do ponto de vista de libido, Sim. ela vai subir nas paredes, amigo. Com 200 de texto, tá? Um homem saudável, da sua idade, ele vai ter mais ou menos ali 600, 700 de testosterona, mais ou menos saudável, Sim. natural. A gente já tá falando de 3 vezes mais do que uma mulher no nível que ela não se aguenta, cara. Sim. Se você vai para alguém que já faz uma terapia de reposição hormonal como eu faço, que a minha testosterona ela tá sempre ali em 1000, 1200, sim, eu tô falando de algo de 6 vezes mais. Sim. Cara, é você comparar um pincher com um tigre, irmão. Exato, cara. É completamente diferente. A gente lidar com um tigre dentro da gente todo dia. Todo dia. E é uma questão fisiológica. Isso não tem nada a ver com caráter. Sim. É fisiológico, né? E o mais bonito disso tudo é nós reconhecermos isso, porque o que acontece? Também tem uma galera que se levanta como, assim, quase a quarta pessoa da Trindade. A pessoa não erra, não falha, e uma das coisas que eu mais vi me dar chances de apresentar Jesus para alguém é mostrando as minhas fraquezas. Sem dúvida. Porque, assim, por exemplo, eu tenho 25 anos. Na minha idade, eu poderia estar nas maiores raves, eu poderia ter escolhido não montar uma empresa dessa e ter uma BMW mais top para pegar todas as meninas para fazer isso. Eu poderia não escolher ser pai e aproveitar. Só que, cara... Mas aproveitar de que quê? ótica, né, cara? De qual ponto de vista é aproveitar? O que é aproveitar? Exato. Esse foi
Eu não sei se você viu lá, mas esse foi o primeiro vídeo que viralizou, foi sobre essa linha. Meu, assim, que bateu, acho que quase 4 milhões de views. Assim, o que que é aproveitar a vida pra você? Aí eu peguei. Aproveitar a vida é você usar drogas e ter uma overdose. Aproveitar a vida é você encher a cara, ficar bêbado, Perder a noite de sono e sair saúde. sono, saúde, sair atropelar uma família. Aproveitar a vida é você pegar um monte de meninas e não adquirir uma AIDS. Isso não é aproveitar a vida. Provérbios fala que há caminhos que parecem ter vida, mas no final deles é É morte. morte, E exato. Deus, cara, assim, eu dou graças ao Senhor porque Ele me mostrou isso um pouco não, bem novo, Cedo, sim, você teve esse cedo. privilégio, cara. Eu consegui ver, cara, e é o que eu tento compartilhar com a minha geração, é ver o final dessa corrida. Quero contar a minha experiência, assim, com 15 anos, cara, eu voltando de uma rave não, era de uma festa, assim, bebida, aquela coisa doida. De repente, cara, o meu amigo que estava do meu lado, não era na igreja, não foi nada planejado, não foi nada preparado. Um demônio se manifestou na vida dele, e tentou tirar a vida dele mesmo, assim, com faca, levar ele pra BR, pro carro passar por cima dele. Aí, cara, meus olhos abriram, eu falei, cara, eu não posso mais viver essa vida como se não fosse real. Não é uma história de carochinha. Ah, o diabo quer acabar com você, quer tirar. Não é É real, cara. É real, é real real. demais. O diabo não brinca de ser diabo. A gente brinca de ser crente. E O diabo não muito. brinca de ser diabo, não, irmão. E aí, tipo assim, por que que eu trouxe esse assunto pra mesa? Porque é muito importante, é o que você falou, você só teve transformação quando você levou isso com seriedade. Sim. E eu abri esse parênteses para falar desse cara, desse homossexual, assim, que entrou em contato comigo e ele veio falar, pô, mas Deus é amor. E isso eu falei, irmão, eu concordo com tudo que você está dizendo, só que existe um outro lado que você também precisa viver, cara. E concordar que isso está escrito ali. Por isso que existe um perigo nessa mensagem que não é, tipo assim, verdadeira o suficiente, porque Não tem pecado na mensagem, né? Não tem assim, confronto. a Bíblia, Jesus fala bem assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Não existe amor se não existe guardar mandamento. Exemplo: eu amo minha esposa, mas traio ela. Eu amo minha esposa. Você não ama, cara. Pô, Você não ama, me desculpa. Você e não ama. isso é tão forte. Pô, mas e se fosse você? Eu falei esses dias com um cara: o meu sonho é ter amigos do meu lado que na hora que eu fizer alguma merda, colocar o dedo na minha cara e falar bem assim, você tá fazendo merda. Sai dessa vida, cara. Não abandona a sua família por causa dessa menininha. Não faz. O meu sonho é ter pessoas do meu lado com essa seriedade, porque isso vai me redimir, vai me trazer de volta. Não vai, Sim. vai afastar o cara da. Não, o cara já tá Não. afastado. Eu tenho que trazer ele de Exatamente, novo. exatamente. E não vai ser você amaciando o ego dele que você vai resgatar ele. Ele já tá perdido. Exato. Você tem que confrontar o homem, ele tem que ser confrontado, Sim. né? Senão ele não passa de um menino, Jonas. Vai, Ele exatamente. não Tipo passa de um assim, menino. por exemplo, você teve que fazer coisas que você talvez não, você não queria para chegar, exemplo, na sua área financeira. Você teve que poupar, você teve que investir, você teve que trabalhar, enquanto você poderia gastar, usufruir para chegar em algum lugar. Sem dúvida. E no reino, para mim, é a É a mesma mesma forma. coisa. Eu tenho que me poupar, mas no final você vai entendendo o verdadeiro sentido da vida e vai vendo, pô, existe prazer na família, existe um prazer enorme em ter uma empresa abençoada, que paga os seus impostos direitinho, que faz isso. E aí, eu queria te perguntar, abrindo esse leque, cara, como que é para você ser um cara próspero na sua área, financeiramente, empresarial, e ser apaixonado por Jesus? Tem como? Porque tem a galera que começa a dividir isso. Pô, você tem que ser só um evangelista, ou você tem que ser só um empresário. Quer dividir isso? E o que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que Deus ele nos dá dons e talentos para que a gente possa usufruir deles, Sim. mas devolver também o resultado disso para o reino dele. Ah, E eu não estou falando de questão financeira. uhum. A primeira ordenança para quem se converte é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, nada é mais convincente, Jonas, do que o seu exemplo. Sim.
do que aquilo que você vive, não aquilo que você faz. Não aquilo que você fala, perdão. Mas é o que você vive e é o que você faz no seu dia a dia. Né? Existe uma máxima aí que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, não tem como você separar. Eu sou um empresário bem-sucedido, eu olho para número, porque você tem que ser um bom gestor, você tem que olhar para número. Se você não for você tem que ter um sócio que seja bom nisso, tem que ter alguém complementar, mas você precisa olhar para número, mas primeiro você tem que cuidar de pessoas. Não tem como você ser um empreendedor que se diz cristão, que não cuida de pessoas, que só olha para número, que só cobra as pessoas, que não respeita as pessoas, não trata bem as pessoas, que na primeira oportunidade que tem, fala de qualquer jeito, é ignorante com as pessoas. Não tem como você separar isso, cara. Não tem como você ser cristão na igreja, não tem como você ser cristão só na sua casa. Você tem que ser cristão em todo lugar, cara. Sim. E eu não tô pregando aqui e arrotando santidade. Não. Mas eu tô falando que é o exercício que a gente tem que fazer. Exato. É a linha que tem que ser seguida. Vai ter dias que a gente vai estar um pouco mais pilhado, com mais problemas. Cara, nós somos seres humanos e suscetíveis a todo tipo de erro. Mas eu tento fazer o id em tudo aquilo que o Senhor me deu. Né? Como você disse, graças ao Senhor, eu tenho negócios que são prósperos, bem-sucedidos, eu tenho uma vida confortável e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque foi o Senhor que me deu a capacidade de produzir riqueza, né? A palavra de Deus diz isso, é o Senhor que nos dá a capacidade, tanto a vontade, o querer quanto o realizar. Né? É Ele quem nos dá essa capacidade. E o que eu preciso fazer, cara? Eu entendo que Deus me chama para ser mais abençoador do que abençoado. Eu preciso usar os recursos que o Senhor me trouxe, me confiou, para abençoar outras vidas. Aí eu quero até exemplificar isso. Em dezembro, a gente montou uma vertical dentro da nossa empresa, que é uma vertical nova, e que eu e o meu sócio, nós não dominamos esses aspectos, que é na área de marketing digital. Acho que cheguei até a conversar com você a respeito. E tem um produto nosso que a gente está colocando no mercado, então a gente precisava de pessoas que entendessem ali de funil de vendas, que entendessem de gestão de tráfego, coisa que a gente não entendia. E eu tive a oportunidade de encontrar 2 profissionais através de um amigo, e que esses profissionais que nós encontramos, eles são do sul do estado, eles não são daqui de Vitória. São 2 garotos jovens, porque o pessoal que entende muito disso hoje é a galera da sua geração, né? Que é o pessoal que nasceu com o computador na mão, já no colo, né? Então, assim, eu peguei a transformação da internet, né? Vocês já nasceram inseridos nisso. E aí, um tem 24, o outro completou 26 anos já trabalhando com a gente agora no começo do ano. E o Senhor colocou no meu coração claramente, ele falou: Jadei, eu não estou te entregando 2 sócios, né? Porque eu trouxe eles para uma vertical nova da empresa e a gente fez uma proposta para eles para participar do resultado dessa nova vertical. E aí Deus falou comigo: cara, não estou te entregando 2 sócios, estou te entregando 2 ovelhas. Não estou te entregando 2 sócios, estou te entregando 2 ovelhas. Não quero que você faça deles homens bem-sucedidos. Eu quero que você faça deles homens com o coração no reino. Muito bom. E nisso eu viajei pro final de ano, para passar o final de ano com a minha família lá em Minas. Meu sócio ficou aqui cuidando de algumas coisas para estruturar para eles aqui. Então, aluguei para eles um estúdio aqui no Highline, do lado aqui. E aí a gente tinha... O meu sócio olha muito para número, é um cara... alguém tem que olhar para número, cara. Ele é um cara fenomenal. Um cara muito humano. É o cálculo, mas que... Exatamente, tem que ter um balanço, exatamente. E ele, cara, olha muito, mas é um cara que tem um coração com princípios como os nossos. O alinhamento de valores meu com ele é incrível. Foi Deus mesmo que nos deu a nossa sociedade. E aí, eu conversando com ele, eu falei, cara, e minha mãe do lado, isso lá em Minas, eu conversando com ele no telefone, aí ele falou: olha, Jadei, tem uma possibilidade para morar no centro pela metade do valor que você encontrou aí no Highline. Aí eu falei: cara, os meninos não têm 24, eu tenho 25 anos. Se na minha época
eu tivesse alguém que tivesse disposto a fazer por mim o que a gente está disposto a fazer por esses meninos, eu teria tido muito mais resultado mais cedo. Uhum. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de fazer, cara, por causa de metade do preço, Uhum. cara, não faz sentido, irmão. Sim. Não faz sentido. Eu gostaria de morar aqui se eu fosse um cara jovem, solteiro, Aham. e tivesse mudando pra cidade, porque é um condomínio legal, que tem uma área de Sim. lazer legal, piscina, churrasqueira, academia, tem tudo aqui. Eu falei, cara, eu quero esses meninos morando ali. Entreguei pra eles o lugar pra morar, entregamos pra eles um fixo pra manter a ajuda de custo até digno, até o negócio estar tracionando, e levei os caras pra igreja comigo, irmão. Estão indo pra igreja, Que massa, cara. um se batizou na Maranata quando era garoto, Que e aí se legal. afastou por questões de Eu religiosidade, né? sei. Tem Uma algumas. ovelha que tava Tava perdida. perdida, resgatei, e o outro que cresceu num lar também Ah, disfuncional, vai começar o curso de batismo na igreja agora, que massa, cara. entendeu? Não foi 2 sócios. Não foram 2 sócios, foram 2 ovelhas. Então, Isso. cara, não tem como você parar. Ah, Você tem que ser um evangelista e anunciar as boas novas do reino naquilo que Deus te isso. entregou, cara. Perfeito, cara. Eu concordo plenamente com você. Olha só que engraçado. Uma vez eu fui atender um cliente, ou um cliente de rede social, lá em Cariacica. E pra mim era uma reunião normal. Tipo assim, pô, vamos falar sobre o projeto e tudo mais. Quando eu cheguei lá, eu sentei. Ele olhou pra mim e falou assim: Jonas, eu sei que nós íamos conversar sobre negócios e tudo mais, mas, cara, eu senti de Deus de marcar uma reunião com você para confessar alguns pecados e esquece empresa. Falei, como assim? Não esquece, eu não quero conversar sobre negócio. Eu conheço a sua vida, eu vejo seu testemunho, eu sei que você é um homem de Deus. Eu quero falar sobre você, com você sobre a minha vida. No dia de ontem, eu usei maconha, tinha 10 anos que eu não usava maconha. Cara, eu fiquei mal, minha mulher viu o cheiro na minha boca e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Já dei, por incrível que pareça, eu fui para uma reunião de negócio. No final eu falei assim, já que você me chamou para pegada espiritual, esquece o Jonatas empresário agora. Comecei a falar palavras de Deus sobre ele, falei, se você quer se aceitar Jesus agora, eu fiz um apelo, cara, numa reunião Não, de trabalho. não, negócio. E é E isso, irmão. E é aí, sobre isso, e eu cara. fiz apelo, ele aceitou Jesus. Eu falei, então beleza, cara, a gente marca outra reunião para conversar sobre o seu projeto, mas hoje o que Deus queria falar é sobre isso. E eu concordo muito com essa visão, porque tem muita galera que me segue, vê eu como evangelista, isso, de certa forma, um missionário, que vou para alguns lugares do Brasil, ainda não tive a oportunidade de ir para fora, tenho esse sonho, esse desejo, e creio que está perto de acontecer. Só que eles se assustam um pouco comigo, pô, como que você consegue ser empresário, evangelista, pai, esposo? Aí eu falei, tem como separar? Não tem como separar. Não tem como É separar. uma coisa É só, minha cara. essência, é É o que você falou, isso. Deus deu alguns talentos. E eu pego muito nessa parábola dos talentos, porque se a gente não multiplicar, o Senhor Vai tirar e vai entregar pra quem vai entregar multiplica, para o irmão. outro, É isso cara. aí. Então, assim, se Deus. É porque às vezes isso é muito perigoso, que tem muito cara que fala bem assim, ah, eu sou isso, mas às vezes é uma fuga de algumas coisas que Deus também te confiou. Sim. Então, assim, cara, Deus me confiou uma empresa. Eu tenho essa empresa, eu trabalho com marketing há pelo menos 7 anos, desde os 18, eu tenho 25, trabalho com marketing, comecei em casa, home office, depois eu fui para o Trader Center ali de Vitória, um coworkzinho, pagava R$ 200, Deus me deu a oportunidade de abrir esse estúdio, e está crescendo, então tipo assim, eu fui cuidando desse talento, e ao mesmo tempo também cuidando do talento de ser um Sem evangelista, dúvida. do que Deus foi me confiando. Então, assim, aonde a gente tá, a gente vai anunciando, e hoje eu tenho uma visão assim, a gente precisa ser livre, cara. Livre, de que aspecto? Livre, exemplo, tem muita coisa que a gente não consegue fazer porque o patrão ainda é o dinheiro. Sim. E isso, por que pareça, eu aprendi a semana passada, isso tirou meu sono e falou, cara, eu preciso ser cada vez mais livre. Em que aspecto? Às vezes você não tem o carro que você tem porque o patrão é o seu dinheiro, ele não deixa. Você não tem a casa que você tem porque o patrão é o seu dinheiro. Você não viaja para onde você quer porque o patrão é o seu dinheiro. Você ainda não é livre dele. E eu
falei assim, começando a orar a Deus sobre isso, falei, Senhor, não coloca o dinheiro nas minhas mãos, não. Coloca ele debaixo dos meus pés. Amém. Coloca, a igreja primitiva. Sim. Eles tinham tanto que eles vinham e jogavam nos pés dos discípulos. Então, tipo assim, que ele esteja debaixo dos meus pés, porque ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. É Exato. o que a gente tem conversado. E eu fico muito feliz, cara, de você ter essa visão, porque isso mostra que tem como cuidar desses talentos. Tem como você ser um cara que vai crescer cada vez mais, alcançar novos dígitos e vai embora. E o seu coração também vai junto. Não precisa separar, cara. Cara, o meu pastor é um cara abençoadíssimo, assim. É um cara que eu honro muito a vida dele, porque através de um chamado que ele teve de Deus, ele foi corajoso para assumir. E a minha vida foi transformada, primeiramente por Jesus, mas porque Sim, ele aceitou o mas essas ministério. ferramentas que o senhor vai usando. Exatamente. E a gente conversa muito, Jonas, a respeito da gente sempre ser um potencializador de pessoas, cara. Porque o reino dos céus, Tiago vai dizer que o verdadeiro evangelho é você cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Sim. Né? Tiago, irmão de Jesus, diz isso. Então, a gente trazendo para os dias de hoje, quem são os órfãos e as viúvas, cara? As pessoas necessitadas que estão dos nossos lados. Sim. E eu não estou falando de necessitado de forma financeira somente. Sim. Pessoa que às vezes está necessitado de uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio, e que o evangelho traz isso, né? Tanto que são as boas novas de Jesus, né, irmão? Existe esperança, é isso Então mesmo. o que a gente precisa fazer é cuidar de pessoas. O reino dos céus é a diferença que a gente faz na vida do próximo. Para mim é isso. E o meu pastor, ele pregou há pouco tempo assim, se eu não me engano, 6, 7 meses, ou um pouco mais, mas não tem mais de um ano. Ele pregou a respeito de gratidão, cara. E foi uma palavra que tocou muito meu coração nesse dia, porque eu, olhando para trás, mesmo antes de conhecer Jesus, eu consegui enxergar que Jesus ele teve presente na minha vida em todo o tempo. Primeiro na figura da minha mãe, que foi a pessoa que me ensinou os princípios que eu precisei aprender, mesmo crescendo num lar disfuncional. A minha mãe foi o esteio da nossa casa. Então minha mãe foi a figura de Jesus para mim durante muitos anos, estando do meu lado, cuidando, ensinando, mesmo no meio da tempestade, no meio da tormenta, ela foi quem apontou para o nosso futuro. Ela apontou o nosso futuro. Eu me formei em Direito, tenho empresas no mercado financeiro, na área de marketing digital, já tive na área de petróleo e gás, então assim, me tornei uma pessoa bem-sucedida. Meu irmão do meio, que é 1 ano e 3 meses mais novo que eu, é dono de 2 indústrias na nossa cidade. A minha cidade é polo moveleiro do estado de Minas Gerais, o segundo maior produtor de imóveis do Brasil. Então meu irmão é engenheiro de produção, trabalhou muito tempo na área de engenharia de produção, montou uma indústria, cresceu, montou outra indústria, a indústria cresceu também. Então, um cara muito bem sucedido lá na nossa cidade, um cara de muita referência. Eu falo que meu irmão, apesar dele ser mais novo, ele sempre foi uma referência para mim, porque eu sempre fui um cara muito arrojado, e meu irmão sempre foi aquele cara step by step, sempre pezinho no chão, e cresceu, cara. É um cara assim, um paizão, um baita pai. Ele já é pai. Então, assim, um baita pai, um cara que é um exemplo para a filha dele, e é um cara que eu admiro muito. E o meu irmão caçula, ele é médico no Rio de Janeiro, ele formou na UERJ, passou nas maiores federais de medicina do país, passou, se eu não me engano, na época, em 6º lugar na turma dele, menino fora da curva, e está fazendo a residência de cardiologia dele também na UERJ. Ele se formou, passou na residência em cardio na UERJ e está no Rio de Janeiro. Também já é um médico bem sucedido, com 28 anos de idade. Então, assim, a minha mãe apontou o nosso futuro. Só que a minha mãe, ela foi a presença de Jesus na nossa vida. Sim. E eu entendi que, em vários momentos, além da minha mãe, Jesus esteve presente através da vida de outras pessoas. No momento que eu precisei, Jesus usou pessoas para me estender a mão. Nos momentos que eu precisava de uma porta aberta, Jesus usou pessoas para abrir uma porta para mim. E naquele culto, no dia que o pastor pregou sobre gratidão, eu comecei a fazer um paralelo da minha vida, e eu fui vendo, cara, as pessoas que quando eu precisei me estenderam a mão, as pessoas que quando eu precisei de uma porta aberta me abriram uma porta, confiaram em mim. E eu entendi que isso era a personificação de Jesus. E eu comecei a orar para Deus
para pedir a Deus que hoje, no lugar que ele me colocou, que eu seja alguém que também dê oportunidade para outras pessoas que estão chegando. Sim. Né? Que da mesma forma Você que alguém... seja um rio. Exato. E eu comecei a pedir para Deus, falei, Deus, me usa para abençoar a vida de outras pessoas também. Apesar de eu já fazer isso no dia a dia, Sim. e a gente não divulgar, porque a palavra de Deus diz que a mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo. Sim, né? sim. Eu acho interessante as pessoas que são midiáticas, como você, divulgarem boas iniciativas, mas é aquilo, né? Tem que entender o intuito do coração. Qual é a intenção do coração? Se o intuito é se promover, você está errado. Você está como os fariseus que oravam nas esquinas e faziam a cara ali. Jesus vai dizer que ele já tem a recompensa deles, dos homens, não a de Deus. Né? Então, o que a gente precisa é entender isso. Se você está fazendo alguma coisa que você vai criar uma influência positiva e entregando a glória para Deus, é muito válido. Mas que não é o meu caso, que eu não sou midiático, né? Então, mas a gente sempre tem o coração na obra e sempre tenta fazer o que é possível pelo próximo. Mas eu pedi a Deus para ser alguém que impulsionasse pessoas, cara. Isso foi na terça-feira o culto. Comecei a orar a Deus por isso. Senhor, me dá a oportunidade de impulsionar outras vidas, né? Porque o Senhor fez isso comigo, então me deixa ser alguém também que vai ser essa pessoa e que eu possa cuidar para apresentar o seu evangelho. E aí foi engraçado, cara. Eu orei na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado eu tô em casa. Toca a campainha da minha porta. Eu achei estranho porque... Espera ninguém? Pô, moro na cobertura do prédio. Sim. O interfone não tocou, né? A campainha tocar... Pô, peraí... Como que o porteiro não me avisou que alguém estava vindo aqui em casa? Abri a porta. É um sábado à tarde, abri a porta. Era um garotinho, cabelo cacheadinho, uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos, com a cesta da Cacau Show, com várias sacolinhas da Cacau Show. E um bilhetinho escrito que ele foi selecionado para ir para a NASA. E ele mora no meu condomínio. E aí ele falou, tio, eu tô vendendo esses doces aqui, porque eu fui selecionado para ir para a NASA, vai agora em abril, para a NASA em abril, lá na minha escola, e meus pais estão precisando de ajuda para poder custear a minha viagem e tal, eu sou bolsista lá no colégio, e todo tímido. Aí eu falei, qual é o seu nome? Ele, Davi. Aí eu falei, você sabe a origem do seu nome? Ele falou, eu sei, eu sou evangélico. Aí eu falei, de qual igreja que você é? Sou da Primeira Batista da Praia da Costa, meu pai e minha mãe também, desse jeito. Eu falei, cara, entra pra cá. E ali Deus colocou no meu coração, tá vendo? Não era o que você pediu? E aí ele entrou. Veio na sua porta. Veio na minha porta, cara. Aí ele entrou. Aí eu falei assim, quantas tem aí, cara? Aí ele contou. Tinha 11 sacolinhas. Eu falei, não, eu vou ficar com as 11. Aí ele, sério, tio? Eu falei, sério, cara, eu vou ficar com as 11. Aí ele, quanto que vai dar aqui? Eu falei, não, você que vai me dizer, você vai pra NASA, pô, você que vai me fazer a conta, quanto que vai dar aqui. Aí ele fez a conta lá e ele fez a multiplicação da mesma forma que eu faço. Que primeiro eu somo pelo número redondo, depois eu subtraio a diferença. E ele fez igualzinho. E aí aquilo foi enchendo meu coração, cara. E aí ele pegou e mandou no grupo da família dele. O primeiro já comprou tudo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você foi o primeiro... Foi o primeiro lugar que você veio para vender os chocolates? Aí ele falou, foi, tio, foi o primeiro lugar que eu vim, você já comprou tudo. Aí eu virei para ele e falei, então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você é resposta de oração para mim. Não sou eu que estou te ajudando. É Jesus que te mandou aqui para receber a minha ajuda. Que bênção, cara. E aí ele me deu um abraço, com todo sem graça, porque eu fiz uma oferta bem mais generosa do que valia os bombons que estavam ali. Ele até queria deixar a cesta, ele falou assim, quer ficar com a cesta? Eu falei, não, pode levar a cesta embora. E ele me deu um abraço, cara, todo assim, meio tímido, e aí depois eu fui entender um pouco por que ele era assim, me deu um abraço tímido, e eu virei pra ele e falei, cara, eu já vi que você é muito inteligente, você vai pra NASA, você deve ser um menino diferenciado, você vai ter muito sucesso na sua vida, mas nunca se esqueça que o sucesso sem Jesus é fracasso. Muito bom. Onde você estiver, lembre-se sempre, Davi, seu nome é um nome muito forte, que foi Jesus que te colocou ali. Não se esqueça disso.
Pode deixar, tio, pode deixar. Aí ele desceu, passou uns 10 minutos, ele volta com um marcador de páginas do Salmo 91 e uma dedicatória da família dele, agradecendo pela oferta para a vida dele e tal. E assim, cara, eu orei na terça-feira, no sábado Deus já mandou a resposta, entendeu? E aí no outro dia tiveram as meninas que tocaram lá para vender o bobô também, mas foi diferente. Massa, então assim, cara, Deus ele responde as nossas orações, irmão. Sim. O que a gente tem que estar é sensível para que a gente possa ser instrumento da obra do Senhor aqui na terra, né? Porque a palavra de Deus diz que o homem faz os planos, mas é Deus quem guia os passos, né? O que eu entendo? Cara, eu tenho que planejar. Sim. Quem não planeja, irmão, quem não sonha tá morto. Você tem que sonhar, você tem que planejar, você tem que entender aonde você quer chegar, o que você almeja para você, mas você tem que ser maleável para deixar o Senhor guiar os seus passos nesse caminho. Isso é forte. Daí, uma das maiores experiências que eu tive, voltando assim a falar sobre até mesmo do quanto que a gente ter esse resultado nessa área profissional, financeira, isso com o coração no lugar certo, você pode ajudar tanta gente. Foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul, no ano passado, que teve aquela maior catástrofe e tal. Tragédia lá da enchente, né? Tragédia, foi muito forte. E assim, quando eu juntei os recursos que eu tinha, junto com algumas pessoas, eu me lembro que eu conseguia levantar quase junto com o pessoal, cerca de 30 mil reais, assim, para ajudar. Cara, foi tão incrível ter aquela sensação, cara, eu pude de alguma forma contribuir. A gente comprava os remédios, ivermectina, o pessoal que estava na água, comida pronta, porque não tinha fogão, não tinha como fazer, não tinha luz nada. elétrica, nada, né, cara? E depois daquele dia eu saí dali e falei assim, cara, eu preciso ser muito próximo, mas por quê? Para que eu possa fazer mais isso. Sem dúvida. Para que eu possa ajudar mais gente. Então, por exemplo, eu não sou um missionário de tempo integral em outro país, mas hoje eu consigo de alguma forma enviar recursos, por exemplo, um missionário amigo meu que está lá na África hoje. Então, assim, eu preciso ser mais próximo para ajudar mais pessoas para estar lá. Então, assim, quando a gente tem um coração nesse lugar, é muito provável que a gente vai crescer cada vez mais, porque é de interesse do reino. A gente precisa fazer a nossa parte, né, Jonas? Não, Deus, ele quer que todos sejam abençoados, mas Deus é justo. Sim. Então, como eu falei lá no começo do bate-papo, acho que a gente não estava nem gravando ainda, a respeito das referências de prosperidade, né? Sim. Tem gente que vai ser muito próspero com a barraquinha de cachorro-quente, como um pai de família. Um pai de família, cara, independente do segmento, trabalhando como pedreiro, como um garçom. Prosperidade é ausência de necessidade. Não é isso que vendem por aí. Sim. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica que você se achega a ele, esfrega a lâmpada, ele vai te dar Rolex, vai te dar Ferrari, vai te dar jato, vai te dar cobertura. Não tem nada disso, cara. Isso que está sendo pregado, isso é um crime, cara. Sim. Isso está levando gente para o inferno, está afastando gente do Senhor, porque as pessoas se frustram com esse evangelho positivista, porque você tem um evangelho que é pregado de forma superficial, para engajar e para atrair as pessoas. Só que Jesus nunca prometeu nada daquilo. Ele fala, você tem a lei da semeadura, Jesus ele vai falar, consagre Isaías, se eu não me engano, vai falar, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí as pessoas pegam esse corte e falam assim, cara, eu vou consagrar o que eu estou fazendo ao Senhor, ou seja, Senhor, meu negócio é seu, e o negócio vai ser bem-sucedido. Cara, não é isso que ele está falando. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. É tudo, cara. É a sua relação com a sua esposa, é a sua relação com o próximo, é a sua relação com as pessoas, é você consagrar a sua vida. Sim. E aí os seus planos vão dar certo. Certo. Não é o seu negócio em si, e você tá com a vida toda torta, flertando com um monte de mulher, traindo a sua mulher, dando tomo nos outros. Aí a parte profissional você chega... Aí você acha que a parte profissional é do Senhor, porque Deus... Não é isso não, amigão. Peraí. Não é isso, é consagrar a sua vida. Você tá consagrando a sua vida, amigão? Você tá se preparando? Eu quero ter um casamento mais harmonioso.
Tá tratando a sua mulher com mais carinho ou tá tratando ela igual um cavalo quando você chega em casa? Investindo, né? Aí eu quero ter mais saúde. Você tá comendo melhor ou tá se empanturrando de fast food o final de semana inteiro? Sim. Ah, eu quero ter mais disposição. Você tá indo pra academia fazer exercício, cuidando do seu corpo, ou você tá sedentário achando que Deus vai mandar lá de cima pra você? Não, cara, Deus é justiça. Tem muita. O natural é com a gente. Então, essa questão de crescer, eu entendo que existe a permissão e existe a. Como que eu posso dizer? Você tem a permissão do Senhor para seguir, e você tem a provisão do Senhor. São coisas diferentes. Sim. A permissão ele instaurou na lei da semeadura. Uhum. O homem vai comer do fruto do seu trabalho. É pro ímpio e é pro justo. Né? Você vai se esforçar, você vai trabalhar, se você for bom naquilo que você vai fazer e gerar resultado, ok. Essa é a lei do universo. Essa é a lei do universo. Agora você tem a provisão, é quando você caminha debaixo da direção e obediência do Senhor. É diferente, cara. É diferente, cara. Muito diferente. Irmão, eu te falo assim, eu já empreendi com e sem Jesus. Quando eu empreendia sem Jesus, eu tinha muita sensação de estar patinando e não saindo do lugar. E assim, dinheiro entrava e acabava, e não via fartura, e era estresse direto, e você patina. Você tem a sensação de que tá fazendo muito mais esforço e o resultado que você tem é muito menor do que isso. Não é proporcional ao esforço que você faz. Sim. Isso antes de Jesus. Depois de Jesus é o contrário, mano. Depois de Jesus é o contrário. Peixe. Eu cuido primeiro daquilo que é primordial pro Senhor e o resto, ele cuida pra mim. Eu escutei uma frase de um pastor amigo meu, chama Heber Aleixo, lá de Brasília. E ele é líder de um instituto chamado Life Shape Brasil. É um instituto de liderança para cristãos, que o mantenedor desse instituto é a Chicken Fil-A. A Chicken Fil-A é uma rede de fast food americana, a maior rede de fast food americana nos Estados Unidos. Tem mais restaurantes do que o McDonald's nos Estados Unidos, né? Eles não têm, acho que não tem presença global, mas nos Estados Unidos são os maiores. Vai estar no bom país, vai ser grande. É isso aí. E é uma família de batistas tradicionais mesmo, assim. Acho que estão na terceira ou quarta geração já do negócio. E eles faturam coisa de 70, 80 bilhões de dólares por ano. 10% é obra, irmão. 10% do faturamento do negócio dos caras é para filantropia, para preparar pessoas, para ajudar pessoas, é absurdo. E o bordão do CEO deles, que hoje é o genro, acho que é o genro do fundador, que já tá passando o bastão pro filho também e tal, ele fala o seguinte, o nosso negócio não é... Eles vendem frango, é muito legal, o marketing deles é muito legal, porque na parede do restaurante tem uma vaquinha. Fala assim, tipo assim, obrigado por comer frango. Tipo, a vaquinha agradecendo, porque você não tá comendo ela, entendeu? Tipo, o marketing deles é muito legal, é voltado para isso. É carismático. É carismático, é muito legal, cara. E aí, o CEO, ele fala o seguinte, nosso negócio não é hambúrguer nem frango. O nosso negócio é o reino do Senhor. Hambúrguer e frango foi a forma que o Senhor deu pra gente fazer isso. Ter recurso pra fazer isso. Perfeito. Então, assim, eu espero um dia chegar nesse nível, cara. Não, né, faturar 70 bilhões de dólares, eu não tenho essa pretensão, mas também não recuso, se acontecer, a gente nunca sabe o que Deus tem preparado pra gente. O que a gente precisa, como eu falei, é fazer os nossos planos e deixar Deus guiar os nossos passos. Né? Talvez ele tenha algo muito maior para nos usar do que aquilo que a gente imagina. Mas o que ele fala é o seguinte: cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Sim. O que é as coisas de Deus, irmão? Qual que é o nosso primeiro ministério? Primeiro, ao meu ver, minha casa. A sua casa, irmão. Minha casa. Se eu não for ali... Se você não honra a sua mulher, cara, se você não honra o seu filho, você tá destruindo o ministério que Deus te entregou, cara. Timóteo, ele vai falar bem assim: aquele que não governa a sua própria casa não é digno de governar a igreja de Deus. Cara, e assim, desde quando eu conheci Jesus, eu fiquei numa pilha legal, assim, né, de pregava em rua, eu prego ainda, qualquer lugar que eu for, mas pregava em rua, já preguei em shopping, viagem, um monte de coisa. E depois que eu tive a minha filha, o Senhor até corrigiu algumas coisas em mim, tipo assim, cara,
se a minha esposa não tiver orgulho do cara que tá do lado dela, se a minha filha não tiver, tipo assim, a presença, a identidade de pai, quando eu falo, Deus é seu pai, ela vai conectar a mim. Isso me tira o sono. Porque eu tenho que representar muito bem Deus. Sem Pra dúvida. quando eu falar pai, Deus é nosso pai, ela entender que, pô, é igual meu papai. E até você também, futuramente, você não é pai ainda, Ainda né? não. Em breve, se Deus É quiser. o planejamento é engravidar esse ano. Então, você vai viver isso, cara. Então, tipo assim, vai te dar muito senso de paternidade, do que é de fato você dar sua vida, ou você descobrir um amor que você nem sabia que você tinha. É algo muito louco. Mas a nossa família, eu vi muitos ministérios, eu falo assim, pastorais principalmente, abrir a porta da frente, encher as igrejas e tudo mais, e a sua família sair na porta dos fundos. Isso não é saudável, isso não é sustentável. Não é. Então, é o que você falou. Primeiro, Primeiro a casa. nossa casa, cara. Cuida de quem Deus te confiou. Isso aí. Né? Eu levo isso muito a sério, porque eu falo Jonas, que o maior presente que Jesus me deu depois da salvação é poder construir a minha casa no Evangelho. Os meus filhos, eles vão ser criados com princípios que, se eu tivesse tido Antes, quando era jovem, eu tinha me poupado de muito sofrimento, cara. Eu passei por muita coisa, tomei muita decisão errada na vida, porque eu tinha muita vontade e pouco know-how. O ímpeto do jovem. Sim, né? O jovem impetuoso, você tem muita vontade e pouco planejamento. Sim. Então você vai, meu amigo, você vai dar com a cara no muro mesmo em algum momento. E eu tomei decisões equivocadas na minha vida, como todo mundo, Sim. mas porque eu não tive, claro, os princípios cristãos. Né? E eu falo que o maior presente que Jesus me deu depois da salvação é poder criar minha família no Evangelho, cara. Incrível, cara, porque talvez é igual aquela massa, você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família vai sair de você. Exato. Não que não foi bom, nesse aspecto, fala espiritual mesmo, Sim, de conhecimento, claro. de instrução, porque eu falo assim, por mais que os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, foi bem complicado. Mas eu tive, pelo menos, a instrução do meu pai, tipo assim, ele não fazia, mas ele me direcionava. Ele te direcionava. E o meu maior X era tipo, poxa, mas ele não faz. Ele não faz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas, do mesmo jeito, Deus conseguiu tocar no meu coração e falou assim, talvez ele não consegue porque ele está fraco. Sim. Mas vai na minha palavra, confere o que ele está falando, e é o certo. Sim. Então, assim, nós já passamos de 1 hora de podcast, passa rápido, Passa rápido o tempo. Foi incrível, tá sendo incrível. E eu queria, nesses últimos 5 minutos aqui, até para te liberar, cara, qual conselho você poderia dar para essa geração? Tudo que você já passou e o que você vê hoje, assim, se você pudesse falar para essa geração como se fosse o seu filho, o que você poderia falar, assim, cara, do mais profundo do seu coração? Se apaixone por Jesus, cara. Seja um apaixonado por Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, eu vivi uma adolescência tardia, né? Então eu experimentei muita coisa do que o mundo pode oferecer. E tudo não passa de vaidade, irmão. Tudo não passa de ilusão. Tudo não passa de experiências vagas e que não vão te levar a lugar nenhum. Você pode sair, ter um camarote lotado de mulheres, lotado de bebida, e que no outro dia você acorda sozinho, ou você acorda com um desconhecido do seu lado, e isso não vai te levar a lugar nenhum. As pessoas se achegam a você por interesse, nunca por quem você é, mas pelo que você tem. E isso é via de regra. Então, se apaixone por Jesus, cara. Siga os princípios de Jesus, porque ele diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E quando ele está falando sobre isso, Jonas, isso é muito legal. Ele não está falando de Satanás. Ele está falando dos falsos profetas. Quem vem para matar, roubar e destruir, Jesus, ele não está se referindo ao inimigo das nossas almas. Ele não está falando de Satanás. Ele está falando dos falsos profetas da época. O alerta é sobre isso.
nada mais atual do que a gente tem vivido hoje. Sim. Essas pessoas que têm pregado um evangelho raso, um evangelho sem pecado, um evangelho sem sacrifício. Jesus é intencional em tudo que ele faz. Jesus não morreu na pior sentença que existia na época, porque eu tenho certeza que você sabe disso, mas um romano, ele não era condenado à crucificação. A crucificação, ela era a condenação mais extrema e mais penosa que existia naquela época, e o próprio cidadão romano não podia ser crucificado. Então Jesus, ele se entrega a uma morte de cruz para mostrar pra gente que o evangelho é sacrificial. Sim, total. O evangelho é sacrifício. É pela graça que somos salvos. Não é por mérito, nem por obras, para que ninguém se vanglorie. Paulo já vai dizer isso. Mas quando eu recebo a graça de Jesus e eu conheço Jesus, o amor de Jesus me constrange ao ponto de eu não conseguir mais viver como eu vivia. Sim. Então, é uma questão até, eu trago até pro natural, até racionalizar, né? Jesus, quando ele fala sobre isso, né, que o inimigo vem para matar, roubar, destruir, ele está falando sobre os falsos pregadores, sobre as falsas doutrinas, sobre o evangelho falso, que é o que a gente vê muito por aí hoje. Isso leva a um caminho de afastamento do Senhor. Sim. Mas ele diz que, porém, eu venho para que tenham vida e vida em abundância. O que Jesus está dizendo, quando eu racionalizo isso, ele está falando simplesmente, Jonas, é o seguinte, cara, a lei da semeadura está aí. Se você plantar e tomar suas decisões com base naquilo que eu ensino para você, a sua vida vai ser abundante. Uhum. Perfeito. As pessoas estão vivendo uma vida miserável, e eu não estou falando de forma financeira, estou falando uma vida miserável espiritualmente, uma vida miserável emocionalmente, que a gente, a doença do século, a gente nunca teve tantas pessoas com depressão, com ansiedade, a gente vive a geração mais ansiosa de todos os tempos. Então as pessoas estão vivendo uma vida ansiosa, depressiva, miserável, porque não seguem os princípios que Jesus nos diz para seguir. Então quando eu começo a tomar as minhas decisões pautados naquilo que Jesus me diz para fazer, a minha colheita era abundante, cara. Não tem como. Então o meu conselho para essa geração, cara, eu queria ter conhecido Jesus no início da minha vida, queria ter crescido, mas eu entendo que Deus tem um propósito em tudo. Sim. Mas se você tiver essa oportunidade, conheça Jesus o quanto antes, se apaixone por Jesus. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Isso mudou a minha vida, ressignificou todos os meus valores. E hoje eu vivo uma vida, cara, de paz, uma vida de harmonia, uma vida de amor. Me sinto amado por Deus, amado por Jesus, amado pela minha esposa. Tenho certeza que você é amado pelos meus filhos também. Hoje eu tenho 2 cachorrinhas, a Meg e a Amora, que fazem uma festa danada quando eu chego em casa. Já são amadas pelos pets. Pelos pets, exatamente. Mas esse é o meu conselho para essa geração, cara. Perfeito. Eu fico feliz por esse conselho, porque o segredo da minha caminhada com Jesus foi quando eu entendi de fato quem ele é, de verdade. E quando você se apaixona, o processo de ser apaixonado é algo que você se torna cada vez mais inocente. Sim. Você vê belo em tudo. Sim. Você acredita de uma forma, você faz coisas que você não faria depois sem estar apaixonado. E esse amor, essa paixão, esse fogo fresco, vamos dizer assim, Sim. é a linha que vai fazer de fato ter sentido, sabe? Pô, entreguei a vida pra esse cara, mas por quê? Porque eu sou apaixonado por ele. Ele fez algo que ninguém faria e eu preciso fazer o que ninguém fez por ele, se eu puder. Exato. Então, cara, obrigado. Já dei. Eu te agradeço, querido. De verdade. Foi incrível, cara. Foi incrível. Muito bom saber que Deus tem tocado pessoas como você nessa cidade. E é só o começo. Amém. Tá bom? Tamo junto. Deus te abençoe. Valeu, querido. galera. Vou deixar o Valeu, perfil pessoal. dele aqui pra vocês acompanhar. E é isso aí. Até a Tamo próxima. junto, querido. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.